Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Esaú Souza. Eu sou Esaú. Pessoal, eu tô com mais um vídeo hoje aí para vocês, mas eu tô tentando ao máximo aí manter um vídeo por semana, mas não é fácil, né? A gente tem diversas correrias aí, mas a gente vai focar para manter aí um vídeo por semana, tá? Você que tá chegando aí pela primeira vez, ó, se inscreva aqui embaixo aí. E você que já é inscrito, comentem, dá sugestão aí de temas que vocês querem que gravamos aqui. Compartilhe para que seja bênção para outras pessoas também. Ajude ao nosso canal, ajude-nos a chegar em lugares que não conseguimos ir pessoalmente, tá bom, pessoal? Colabore aí, comentem, deixa o like aí, que conta muito, isso aí ajuda muito aí no nosso canal. Pessoal, hoje eu quero falar um tema bíblico bem conhecido, mas com diversas revelações, tá pessoal? Hoje eu quero falar sobre os 5 pães e 2 peixinhos, tá? Lá no Evangelho de João, capítulo 6, logo no início ali, tá essa passagem fantástica, essa passagem maravilhosa, que é um dos milagres, né, de Jesus, mais um dos milagres de Jesus. E nós vamos refletir, eu vou trazer aqui 2 tipos de revelação, né? Vou trazer a revelação espiritual e a revelação material. Tem 2 tipos aí e nós vamos tentar esclarecer isso aqui para vocês, tá bom, pessoal? Vamos lá, Evangelho de João, eu vou fazer um texto, eu vou começar a ler e aí eu vou explicando na medida que eu for lendo, tá bom? Os versículos. Hoje meu ambiente está um pouco escuro aqui, o tempo está bem fechado, mas acredito que vocês conseguem me ouvir perfeitamente. E vamos ao vídeo. Evangelho de João, capítulo 6. Eu vou ler o versículo 1 a princípio, vou fazer meio que um sermão expositivo, tá? E aí, na sequência aí, nós vamos nos falando. Logo no início diz assim, ó. Depois, logo, né, no início do vídeo aí, do versículo diz: depois disso partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o Tiberíades, e grande multidão o seguia porque via sinais que operavam sobre os enfermos. Que a multidão seguia Jesus por conta de milagres, conta de bênçãos, conta de fartura, isso aí não é novidade, né? A gente sempre soube que sempre teve pessoas que acompanhou Jesus, a multidão acompanhava Jesus porque onde Jesus estava não faltava alimento, não faltava milagre, enfermos eram curados. Então, pessoal, essa não é a maneira correta de servir a Deus, né? Hoje não é diferente, hoje você sabe muito bem, você aí que é um estudante, um amante da Bíblia, você sabe, se anunciar uma campanha em tal lugar, nossa, ó, enche. Mas se for falar de estudo de palavra, é pouca gente que vai frequentar ensinamentos. Tem até uma frase que diz assim, o que cerca o gado, o que cerca a ovelha, o que prende a ovelha, não é literalmente a cerca, mas sim o alimento, né? O que prende a ovelha é o pasto. Se o pasto que está sendo mantido ali é bom, não precisa ter preocupação de perder para outro lugar, né? Então a pessoa que é acostumada com palavra, com ensinamentos bíblicos, ela jamais vai aceitar entretenimento na hora de palavra. Então as pessoas seguiam muito Jesus porque estava atrás de movimento, queria ver algo sobrenatural. E esse não é o melhor e nem o foco de nós seguirmos a Cristo. Seguindo aí, pessoal, o 4 diz assim, ó. O 5 diz assim, ó. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse: Felipe, de onde compraremos pão para esses comerem? Olha que interessante. Jesus escolheu um dos seus discípulos e perguntou: olha a quantidade de pessoas que tem aí. Aonde vamos conseguir pão para esse povo comer? É óbvio que Jesus já tinha a solução, Jesus sempre teve a solução, mas ele perguntou a Felipe, ele sempre gostou de te questionar, de te perguntar na hora da dificuldade, o que você vai fazer? Na real, o que você deve fazer é recorrer a ele.
Então era isso que ele estava perguntando a Filipe. O que é que você vai fazer, Filipe? Ele direcionou a Filipe. Talvez Filipe era o camarada mais preocupado ali nesse momento, era a pessoa mais preocupada com aquela multidão. E ele perguntou: e aí, o que, que você vai fazer? O que, que nós vamos fazer com essa multidão? Aí você diz assim, ó: mas dizia isso para experimentar, porque bem sabia o que ia fazer. Jesus nunca foi pego de surpresa. Ninguém nunca surpreendeu Jesus e nunca surpreenderá. Não existe surpresa. Essa palavra não existe para Deus. Surpresa não existe. O 7 diz assim, ó: Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não bastarão, não será suficiente para alimentar essa multidão. Filipe logo recorreu às coisas óbvias, né? As coisas naturais. Senhor, se a gente tivesse aí 200 denários aí, não seria o suficiente para alimentar essa multidão. Só que Jesus queria fazer algo grande naquele lugar e estava testando a fé dos seus discípulos. Olha o que diz o 8. E um dos seus discípulos, o André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Pessoal, eu quero focar nessa questão aqui do André. O André, ele estava à procura de alguma coisa, ele estava à procura de uma solução, só que ele encontrou um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Gente, olha só, ele chega com a dúvida, mas eu acho muito interessante a atitude aqui do André, porque embora ele chegue com a dúvida, embora ele tenha dúvida, mas ele traz o rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Tá, mas o que é isso? Mesmo que ele crê que não vai dar, mas ele traz. Ó, são só 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso? Mas o que eu quero que vocês foquem aqui é que André trouxe esse rapaz. O que André estava pensando aqui? Ele é Jesus. São 5 pães e 2 peixinhos, mas ele vai se encontrar com Jesus. Tudo pode acontecer onde Jesus está. É isso que eu quero que vocês entendam. Aonde Jesus está, as coisas sobrenaturais tornam naturais. Então, o que André pensou em levar esse rapaz até Jesus? Se já que era 5 pães e 2 peixinhos. Porque André sabia que algo poderia acontecer. Ele levou esse rapaz até Jesus porque ele sabia que algo poderia acontecer, né? Aí o 10 diz assim, ó: e disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens em... Tinha uma grama, né? No lugar tinha muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois os homens, o número era de quase 5 mil pessoas, 5 mil homens, isso fora mulheres e crianças, que geralmente não eram contados. Aí, pessoal, nessa questão aqui agora, eu vou enfatizar para vocês 2 áreas agora, a área material e a área espiritual. Até agora eu só falei da área natural, da área material. O 11 diz assim, ó: então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Olha, foca nisso aqui. Os discípulos repartiram para os que estavam assentados. Igualmente também dos peixinhos repartiram. Pessoal, olha só. O pessoal estava com fome, o pessoal precisava se alimentar. O que Jesus fez? Mandou os discípulos pedirem ao povo para se assentar. Foca nisso aqui. O povo se assentou a pedido dos discípulos, que foi obediente a Jesus Cristo. Então, pessoal, o seu pastor, o seu dirigente, o seu líder é uma pessoa que Deus proporcionou para te ajudar a chegar ao céu. Eu não sei porque tem tanta gente que fica, hoje no século que vivemos, que fica tentando bater de frente, que não precisa de igreja, que não precisa de... Olha só, a visão espiritual aqui é: eu vou passar para os meus discípulos, para os meus apóstolos, e eles vão passar para vocês. O pão que eu tenho, Jesus está falando, o pão que eu tenho, primeiro eu vou dar o anjo da igreja para ele dar para vocês. Então, Jesus instituiu a igreja, Jesus que formou a igreja está formada em Jesus, mas é preciso do anjo, um pastor, um líder direcionado por Deus para conduzir ao céu. E aí o que acontece? Jesus pegou,
levantou aqueles 5 pães e 2 peixinhos ao céu, agradeceu a Deus e entregou aos discípulos. E o que esses discípulos fizeram? Distribuíram. Olha que interessante. O 11 aqui eu acabei de ler, ó. E repartiu os discípulos pelos que estavam assentados. O que quer dizer sentado aqui? Significa obediência. O que quer dizer sentados aqui? Ou aprender. Você chega numa sala de aula, você senta, quem vai ficar em pé é o mestre, é o professor para ensinar. O que está dizendo aqui o versículo 11? Você precisa se alimentar, mas você precisa sentar para se alimentar. Ou seja, antes de você ser um líder, antes de você ser um professor, você precisa sentar, você precisa se alimentar, você precisa aprender para ensinar. E o que Jesus está falando aqui, ó, só pode alimentar do pão da vida que eu dou, do alimento celestial que eu dou, aquele que senta para ouvir. Aquele que tem uma igreja, que tem um pastor, aquele que tem irmãos em Cristo para aprender. É tanta gente hoje com mimimi na questão de igreja e tanta coisa, sendo que a palavra de Deus do começo ao fim revela para nós sermos unidos, para nós sermos juntos, para nós buscar o reino de Deus, para nós obedecer aos nossos pastores, para nós dar graça ao Senhor pelo que Ele tem nos proporcionado. E esse versículo 11 aqui é o que vai ficar na nossa meditação. Deus dá o pão aos seus anjos, aos seus líderes, aos seus representantes para alimentar a sua igreja. Quem é a igreja? Eu e você, nós somos a igreja do Senhor. Mas essa igreja ela é composta de muitos, não é de um. Então nós precisamos de alguém para nos orientar contra os falsos profetas que existem na atualidade, pessoal. Para finalizar o 12. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada desperdiçais. Pessoal, visão material. Deus nunca gostou de desperdício. Deus detesta a gula, Deus detesta as pessoas que desperdiçam. Deus nunca gostou de desperdício. Mas agora voltando para a área espiritual, o alimento de Deus não é para ser desperdiçado. A palavra de Deus não é para ser desperdiçada. A palavra de Deus mesmo diz: não lançai pérola aos porcos. A palavra de Deus não é para ser jogada em qualquer lugar. A palavra de Deus é para ser aproveitada. E a mesmo texto que nós lemos aqui disse: e juntaram 12 cestos. Recolheram 12 cestos. O que quer dizer, gente, 12 cestos? Porque, mais uma vez, é o que eu estou falando para vocês. Deus está dando ali autoridade aos seus 12 para pregoar. Deus está dando autoridade ali aos seus apóstolos, seus discípulos, para ensinar. Ide e ensinai, e apregoai, e batizando. Foi o que Deus passou, foi o que Jesus Cristo passou aos seus discípulos. Então, é necessário você ter uma igreja para congregar, você ter um pastor, é muito importante. Pessoal, não deixe, não despreze, não abandone o seu pastor, porque Deus constituiu para cuidar de você. Tá bom, pessoal? Esse é o nosso vídeo de hoje. Hoje nós ficamos um pouco escuro aqui, mas que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso trabalho e que Deus nos abençoe poderosamente. E até a próxima.